Veja um outro exemplo. Hoje, pouco antes de eu entrar no ar, a esposa do deputado Eduardo Bolsonaro, Heloísa Bolsonaro, tentou fazer uma transferência bancária. A Folha de São Paulo acabou de dar. Foi a Júlia Scheibner? Acho que sim. A esposa do Eduardo Bolsonaro tentou fazer uma movimentação bancária. Ela foi fazer a transferência e teve uma negativa do banco. E ela falou assim, pô, mas eu não tenho processo, não tenho nada, o que está acontecendo? Quando foi ver, tinha uma ordem do Supremo Tribunal Federal em sigilo, bloqueando as contas bancárias da mulher do Eduardo. Veja, nós já tivemos bastante sacanagem do Alexandre de Moraes. Nós já tivemos ele, por exemplo, indo contra a filha do Oswaldo Scrock. Mas, pelo menos, quando ele foi contra a filha do Oswaldo Scrock, o Oswaldo Scrock estava usando as contas bancárias da filha para arrecadação, o que quer que seja, e ainda assim, absurdo, defendi aqui com unhas e dentes os direitos dela. Mas Heloísa Bolsonaro nunca se envolveu em absolutamente nada relacionado ao Eduardo. Nunca teve uma participação política, não transferia recursos para o Eduardo, não está em absolutamente nenhum dos processos, nunca foi intimada e agora foi alvo de uma decisão secreta. Sim, nós temos o ditador indo atrás da esposa inocente de alguém. Não é como a esposa do Alexandre, que é a fonte financeira dos recursos dele, a Viviane Bastos de Moraes. Me deram uma informação, que eu não sei se é verdadeira, que o escritório da Viviane fatura dezenas de milhões de reais, e que o Alexandre hoje seria um homem de mais de bilhão. Eu não tenho como confirmar. Mas a ligação financeira entre os dois é inequívoca e o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos vai deixar isso bastante claro. Agora, Eduardo e Heloísa não tem absolutamente nada, nenhuma base para o bloqueio da conta dela. Significa que o regime decidiu ir loucamente em cima dos familiares, sem nenhuma base. E esse é o tipo de coisa que muita gente vai olhar e vai falar, aí forçou. Aí forçou. E o que significa isso? Significa que o Alexandre está se aproximando do estado de loucura do Hitler em A Queda. Significa que o Alexandre já está em um estado de completo descontrole. Segundo os jornais, o cara chega a um ponto, e é assim que a gente derruba um sistema, é assim que a gente derruba um regime, porque o cara chega em um ponto em que o próprio sistema e os seus componentes passam a querer colocar limite nele. E esse é um beco sem saída, porque só há dois caminhos. Ou ele obedece o limite do sistema e sai enfraquecido exatamente por ter um limite, ou ele passa a ser ilimitado e continua dobrando a aposta a despeito dos limites que o sistema tentou colocar nele. E aí o próprio sistema começa a conspirar contra ele como uma forma de defenestrá-lo. Como é que isso termina? Ora, nós estamos se aproximando dos idos de março, para quem gosta de peças. Nós estamos nos aproximando do momento onde o Alexandre vai olhar para a cara do Gilmar Mendes e falar assim, aqui, até tu, Brutus, até tu, Gilmar. Nesse momento ele está, até tu, Globo. É o descontrole. E isso vai se acentuar com a Lei Magnitsky. Essa é a aposta central. Esse é o famoso custo Alexandre, sobre o qual eu venho falando há tanto tempo. Eu sempre disse que eu tenho certeza que não haverá recuo do Alexandre, afinal ele está disposto até ir até as últimas consequências. A questão é, quem mais está disposto a afundar com o navio e bancar esse custo? Vai ser necessário queimar a floresta inteira? Essa é a pergunta de $1 milhão. Eu quero falar do caso do Felipe Martins, mas antes eu quero pedir o seu apoio, porque todo esse plano mirabolante, tudo isso só é possível graças ao seu apoio, e você pode se tornar, esse é o momento que eu mais preciso do seu apoio, e você pode se tornar um apoiador acessando www.paulofigueiredoShow.com/apoie. Quantia pequena, de pouco mais de $5 por mês, se você usar o cupom na descrição, você consegue apoiar o meu trabalho. Ou, se você quiser ser mais generoso e tiver em uma condição financeira melhor, eu o convido a se tornar patrono Gold, onde você contribui com $500 por ano, ou $49 por mês, e com isso você garante o meu trabalho e você paga pelas pessoas que não conseguem pagar, porque muita gente está ferrada,
a pessoa não consegue pagar, e o seu apoio, no final das contas, acaba cobrindo o das milhares de pessoas. A gente está aqui com 82 mil pessoas nos assistindo nesse momento, e infelizmente só uma parcela ínfima da ínfima consegue pagar. Mas se você tiver uma condição melhor, estiver viajando, estiver bem, tá prosperando, graças a Deus, apesar do Brasil, você é um herói. Mas pensa na possibilidade de você ajudar o meu trabalho a continuar, faz muita diferença, e é bacana, né? Eu acho que há um senso de satisfação em você olhar e falar assim, pô, eu estou fazendo a minha parte. Eu faço um agradecimento aqui, aproveito para fazer um agradecimento aos meus apoiadores e principalmente aos meus patronos Gold. Tem também as boas almas que de vez em quando falam assim, pô, vou dar um presente pro Paulo em Bitcoin. Tem um QR Code lá no site, você pode me dar um presente em Bitcoin, eu vou ficar muito feliz. Bitcoin é sempre a melhor reserva, o maior seguro, né? Pode cair tudo que o Bitcoin ainda continua em pé, de pé. Vamos falar de Felipe Martins? Eu quero falar sobre o caso do Felipe Martins, porque a gente teve algumas atualizações interessantes nessa semana. Mas antes de passar o caso em si, eu preciso contextualizar vocês sobre o que é o CBP. Tá? O CBP, o CBP aqui nos Estados Unidos, é o famoso Customs and Border Protection, tá, dos Estados Unidos. É um órgão do governo americano responsável pela administração e controle das fronteiras. E não tem como você entrar nos Estados Unidos sem passar pelo famoso CBP. É o que nós chamamos aqui de imigração. Quem já viajou para fora, aquele cara mal-humorado que te recebe no aeroporto lá, que fala what's the purpose of your trip? Que te trata mal pra cacete, aquele cara é o cara do CBP. Então, para entrar nos Estados Unidos, necessariamente você vai ter que passar por um oficial do CBP, e normalmente ele vai fazer algumas perguntas, vai perguntar o que você está fazendo, se você vai fazer negócio ou não, se o seu visto bate com o propósito da sua viagem, e por aí vai. Entendido o pressuposto de que ninguém entra nos Estados Unidos, muito menos por avião, sem que o CBP saiba, a história do Felipe Martins começa a ficar mais interessante. A razão para isso é que já está confirmado que o Felipe Martins não viajou para os Estados Unidos nas datas apontadas pela Polícia Federal, pela PGR. Lembrando que essa foi a viagem que eles inventaram como base para sua prisão por meses, e se ele não entrou nos Estados Unidos e havia registro dele no CBP, né, fica a pergunta, como que esse registro foi parar no CBP? Daí, sendo um pouco curioso, você pode, por exemplo, ir ao site da Polícia Federal, mais especificamente na página que trata sobre os membros da Polícia Federal que estão lotados nos Estados Unidos. E lá você vai encontrar o nome do policial federal, e eu não quero que coloque a foto dele aqui, por favor, produção, mas você vai encontrar o nome do policial federal que atua como oficial de ligação junto ao CBP, que é basicamente o cara responsável pelos contatos entre as autoridades brasileiras e o CBP americano. Esse homem é o agente de Polícia Federal, não vou falar o nome dele aqui, mas o prédio onde ele trabalha é justamente o prédio do Customs and Border Protection. Eu vou colocar o nome dele aqui só porque eu não quero correr o risco de cometer uma injustiça, e eu estou sendo bastante ponderado aqui na minha análise. Mas o que me faz pensar que ele tem um acesso bem facilitado às autoridades desse órgão do governo americano, quem sabe, né? E esse pensamento parece ficar ainda mais plausível quando a gente vai a essa reportagem da Folha de São Paulo sobre o julgamento do Felipe Martins. A matéria, cujo título é Defesa de ex-assessor via intimação de juiz auxiliar de Moraes durante o depoimento, traz a seguinte informação. Vou ler aqui ipsis literis. A defesa do ex-assessor presidencial Felipe Martins, um dos réus do julgamento da suposta trama golpista, diz que houve tentativa de intimidação por parte de um dos juízes auxiliares de Alexandre de Moraes nesta segunda-feira 21. Os advogados farão reclamação contra o juiz Rafael Henrique junto ao Conselho Nacional de Justiça. O caso ocorreu durante o depoimento do delegado Fábio Schor como testemunha indicado por Martins. Um dos objetivos dos advogados do ex-assessor de Jair Bolsonaro é tentar demonstrar que ele não viajou aos Estados Unidos ao final do mandato do ex-presidente de 2022. Ao perguntar a Schor se ele havia conversado sobre o tema com... Eu vou dizer o nome do cara aqui, porque está na reportagem. Adriano de Oliveira Camargo, oficial de ligação da Polícia Federal nos Estados Unidos, sobre o tema, a defesa foi interrompida pelo magistrado que tomava o depoimento no lugar de Moraes. Não era o Alexandre que estava tomando o depoimento. O juiz auxiliar do ministro disse então que conhecia o oficial e que era amigo do irmão dele, também magistrado, e a defesa, então, considerado intimidatório pela defesa. Vimos nisso... Peraí, eu vou ler de novo. O juiz auxiliar do ministro disse, então, que conhecia o oficial de ligação e que era amigo do irmão dele, que também é magistrado. Então, considerado intimidatório pela defesa. E a defesa diz, vimos nisso uma interferência indevida do juiz no direito da defesa de fazer questionamentos. Declarou o advogado Ricardo Schaefer Fernandes. Peraí. Então você quer dizer que quando a defesa do Felipe Martins perguntou ao delegado Fábio Schor sobre os contatos com o cara da CBP, o oficial de ligação da Polícia Federal, que é um policial federal, Adriano de Oliveira Camargo, o juiz auxiliar Rafael Henrique Rocha, que está lotado no gabinete do pseudo-juiz Alexandre de Moraes, interrompeu a defesa, impedindo-a de fazer a pergunta, e confessou que conhecia o Adriano de Oliveira Camargo e que ele era amigo do irmão dele. Peraí.
que também é juiz. Então, peraí. O irmão do oficial... Não, se ficou complexo, deixa eu tentar explicar de outra forma. O agente da Polícia Federal, que trabalha no mesmo prédio do órgão que forjou a entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos e deu base à sua prisão pelo Alexandre de Moraes, é também amigo do irmão do juiz auxiliar do Alexandre de Moraes. Rapaz, o Brasil é o país das coincidências, né? Será que esse juiz auxiliar, esse Rafael, ficou nervoso quando a defesa do Felipe Martins levantou o nome do Adriano Oliveira Camargo? Será que ele podia ser responsável ou ter participação em forjar a entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos? Ora, é alguém que trabalha dentro do prédio do órgão que realizou a fraude e tem uma ligação familiar com os principais interessados. Ora, parece que o nome desse senhor, Adriano Oliveira Camargo, é um nome interessante para uma possível investigação aqui nos Estados Unidos, e eu vou certamente levar essa história, ainda não levei a conhecimento da Casa Branca, porque isso aconteceu agora. E aí, como se não fosse sacanagem o suficiente com o Felipe Martins, ontem nós tivemos ainda o general Freire Gomes enviando um termo de declarações ao STF em que ele reforça que não pode afirmar que o Felipe Martins esteve na reunião da tal da minuta do golpe, que é a razão pela qual ele é investigado. O que ele disse foi o seguinte: reafirmo que não conhecia Felipe Martins, não participei de reuniões com ele, não tive qualquer tipo de relação funcional ou institucional com ele, e não posso afirmar que a pessoa que rapidamente entrou e saiu da reunião de 7 de dezembro de 2022 seja Felipe Martins. Ou seja, não tem evidência nenhuma contra o Felipe Martins, e a única evidência que surgiu, que baseou a prisão dele, foi forjada e não se sabe por quem. E agora nós temos indícios de quem possa ser essa pessoa, talvez. Tanto é que o juiz auxiliar do Alexandre deu piti só de ouvir o nome do Adriano de Oliveira Camargo sendo citado. Mas a grande questão é que não existe nenhum caso contra Felipe Martins. A prisão dele foi completamente política. E agora não resta mais nenhuma dúvida. E apesar de não haver nenhuma prova contra Felipe Martins, ele mesmo assim passou meses, ainda está de tornozeleira, cheio de restrições, mas ele passou meses preso de maneira ilegal pelo pseudo-juiz Alexandre de Moraes, sendo pressionado a delatar o presidente Bolsonaro durante todo esse período, e essa foi a razão da prisão dele. Foi dele a frase: não delatei, não delatar, porque não há o que delatar. E mesmo diante de toda a pressão do regime, o Felipe Martins não cedeu, manteve-se íntegro e enfrentou tudo de cabeça erguida. As consequências? Bom, as consequências foram citadas pela minha querida amiga Ana Paula Henkel em um post no X. Tem um segundo que eu tô falando pra cacete, preciso de um guardado. Ainda me recuperando de um resfriado. Eu vou ler o post da Ana Paula. A doutora Estela Burda, corregedora de presídio de Curitiba, confirmou em depoimento que esteve em presídio em junho de 2024 e colheu relatos de internos, ou seja, de presos, carcereiros e equipes de segurança que confirmaram que o Felipe Martins foi submetido a isolamento em solitária, sem iluminação, ficou mais de 70 dias proibido de receber visitas da esposa e sofreu perseguições. Volto a dizer, estou lendo o post da Ana Paula Henkel, que diz que a doutora Estela Burda, corregedora de presídio de Curitiba. A PGR não gostou da declaração da corregedora de presídio de Curitiba e tentou impedir o relato de toda forma. O sistema está aterrorizado com o fato de que toda a farsa do atual regime será exposta e todas as ações do Alexandre de Moraes e seus comparsas serão desmascaradas. De um jeito ou de outro, a verdade prevalecerá. Se não for pelo Brasil, será pelos Estados Unidos, disse Ana Paula Henkel. Preso ilegalmente, provas forjadas contra ele, enfrentou cautelares absurdas e ilegais, ainda foi torturado na prisão. Torturado. Esse é o retrato do Xanaquistão. Aquele em que lá o Vilela, eu volto a falar, gosto dele, do inteligência artificial, diz que não há ditadura. Aliás, ontem, não passamos... Bota aí o vídeo do Vilela. A gente não passou ontem, mas bota aí. Os vídeos que tá viralizando. Eu acho que a gente tá longe de uma ditadura. Olha que tem excesso pra caramba, mas eu não acho que a gente tá numa ditadura. Tanto que a gente tá fazendo esse programa aqui, né? Isso é um sinal. Mas tem como você tem coragem de chamar o argentino? Aí não. Aí o Monark fez isso e perdeu todas as redes sociais, né? Cara. Pois é, então isso acontece aonde? Numa democracia? Ah, não sei. Tem umas coisas aí que, né? A gente melhor não arriscar, né? Aí, meu amigo,
Se preso político, torturado, pessoas presas ilegalmente, mãe de família condenada, mais de uma década de prisão por passar batom em estátua, político exilado, juízes exilados, Ludmilla, jornalistas exilados, se isso aí não é coisa de ditadura, eu não sei mais o que é, velho. Eu não sei mais o que é. Não adianta viver em negação. 86 mil pessoas assistindo Paulo Figueiredo Show, disparado, o programa mais assistido do horário na internet brasileira.